Estamos iniciando bênçãos extraordinárias. Uma dose de ânimo para as nossas vidas. Referência bíblica, livro de Salmos, capítulo 105, versículo 5 a 15. A palavra diz: lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetualmente do seu pacto, da palavra que ordenou para 1000 gerações, do pacto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã como porção da vossa herança. Quando eles eram ainda poucos em número, de pouca importância e forasteiros nela, andando de nação em nação, do reino para outro povo, não permitiu que ninguém os oprimisse e, por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. O tema de hoje: um pacto eterno. Rapidamente, tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Abraão é um dos maiores personagens da história humana. O pacto de Deus com Abraão não se restringia à posse da terra de Canaã, mas era uma bênção que se estenderia a todas as famílias da terra. Conforme Gênesis 12, versículo 3. Por meio de Cristo, embora Jeová tenha escolhido Israel para ser seu povo peculiar, conforme versículo 6, os seus juízos são válidos para todos os povos, conforme versículo 7. Outra constatação deste salmo é de que todas as promessas de Deus a Israel se cumpriram, nenhuma falhou. Como todas as famílias hoje, Israel teve altos e baixos, conforme descreve o salmista. Quando pai, mãe e filhos cristãos unem suas mãos para orar ao Senhor, estão dando continuidade ao propósito de Deus. Estão dentro da promessa da aliança eterna, conforme versículo 10. O grande final da Rapsódia do Êxodo está no Calvário, de cuja bênção também participamos e exclamamos: aleluia! O tema principal deste salmo é o cuidado de Deus para com Israel, através da história que teve constantes variações entre fidelidade e a desobediência. Deus jamais nos abandona, apesar da alternância dos nossos momentos de firmeza e de vacilo. Palavras que alimentam. Vamos navegar na referência bíblica de hoje. Salmo 105, versículo 5 a 15. O Salmo 105 é um salmo de louvor. Compare com o Salmo 113. Focaliza as vivências positivas de Israel no princípio de sua história. Compare com o Salmo 106, que analisa o mesmo período histórico, mas ressaltando a falta de fé do povo. Este poema celebra a fidelidade de Deus à sua aliança com Abraão e na vida de seu povo. O povo precisava lembrar-se de ser fiel a Deus, que jamais se esquecera de ser leal a Israel. Encontramos alguns pontos importantes na mensagem de hoje. No versículo 7, seus juízos. Atos de Deus contra os egípcios, conforme Êxodo 6, versículo 6. Entre os versículos 8 e 11, o salmista garante a seu público que, mesmo que este não se recorde, Deus de tudo se lembra. Dos versículos 12 a 15, quando andavam, esta parte que repassa a história de Israel provavelmente deve ter sido escrita após o retorno dos exilados de Babilônia, conforme Salmo 147. O grande tema do poema é a fidelidade de Deus ao seu povo, no começo de sua história. Meus ungidos, o termo paralelo meus profetas, sugere tratar-se dos líderes de Israel, reis, profetas e sacerdotes. Continuando com o nosso estudo, eu trago aqui uma exposição bíblica
dos versículos 7 a 11, que fala justamente sobre o tema do devocional, um pacto eterno, ou seja, a aliança de Deus. O salmista aponta para o Senhor como nosso Deus, Salmo 105, versículo 7. O Senhor é o Deus do seu povo. Ele também tem controle sobre toda a terra, o que ele prova ao passar seu julgamento sobre ela. Vemos isso mais adiante no Salmo, onde ele profere seus julgamentos sobre o Egito. Esses julgamentos estão relacionados ao que o Egito fez ao seu povo. Seu povo é o povo do convênio. Ele está sempre pensando em sua aliança com seu povo, uma aliança que é para sempre, conforme Salmos 105, versículo 8 e Lucas 1, versículo 72. Quando Deus pensa em sua aliança, significa que ele a cumpre. Nessa aliança, ele fez promessas que serão cumpridas até 1000 gerações, conforme Deuteronômio 7 e capítulo 9. Muitas gerações podem passar e grandes mudanças podem ocorrer, mas Deus nunca se esquecerá de sua aliança. Ele se lembra e cumpre todas as promessas ao pé da letra. É a aliança que ele fez com Abraão, conforme Salmos 105, versículo 9 e Gênesis 15, versículos 18 a 21. É uma aliança com Abraão pessoalmente, nele, com sua posterioridade. Ele confirmou essa aliança a Isaac com um juramento, conforme Gênesis 22, versículo 16, capítulo 26, versículos 2 a 5 e capítulo 26, versículos 23 a 24. Portanto, o seu cumprimento não depende do homem. Ele também confirmou sua aliança a Jacó por estatuto e a Israel com aliança perpétua. O que Deus estabeleceu está fixo como uma rocha e não pode ser desfeito por nenhum homem, incluindo Jacó e sua infidelidade. Jacó foi feito Israel, ou príncipe de Deus por Deus. A aliança de Deus com Jacó era para Jacó um estatuto confirmado e para Israel uma aliança eterna. Nenhum ser humano é capaz de mudar isso. Em resumo, sobre a graça efetiva de Deus e as promessas impenitentes, conforme Romanos 11, versículo 29 e Levítico 26, versículos 42 a 45, tudo em vista da terra de Canaã como sua herança. Salmos 105, versículo 11. Com tantas bênçãos e garantias, o coração não pode ficar imóvel e a boca não pode ficar calada. Deus falou, o que é enfatizado pela palavra dizer, o que Deus diz, suas palavras, é sempre verdadeiro e confiável. Conforme Hebreus 6, versículos 13 a 18. Olha, Deus não pode mentir. Portanto, podemos ter certeza de que Ele faz o que diz. Ele disse, a vós darei a terra de Canaã como porção da vossa herança. Sua palavra é sua garantia. Sua promessa Ele está cumprindo. Isso foi provado, pois Ele trouxe o seu povo para Canaã. Lembre-se perpetualmente, meu irmão, minha irmã. As palavras da promessa feita a Abraão estipulam a obrigação do Senhor em termos fortes, conforme Gênesis 12, versículos 1 a 3. Esta ideia é reforçada pelo encontro dramático de Abraão em Gênesis capítulo 15, na história do quase sacrifício de Isaac. Em Gênesis 22, o Senhor faz a Abraão um juramento irrevogável, conforme livro de Gênesis capítulo 22, versículos 16 a 18. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Vamos nos conectar com Deus. Pai amado, bendito, eis-me aqui, sem palavras lindas, sem utilizar vocabulários para gerar impactos, mas com uma oração humilde, Pai. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Nós te agradecemos por ter nos livrado de todo mal, doença e de toda a armadilha de Satanás em nossa vida. Senhor, te pedimos que nos guarde e nos capacite a alcançar a todos com sua palavra. Nos dê a cada dia mais, Pai, a cada dia mais o entendimento de sua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque cuidas de nós, não porque mereçamos, mas por causa da tua fidelidade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém
E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a honra e a glória do Senhor.